E o presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro. A decisão foi tomada na manhã de hoje, durante ato realizado no Palácio do Planalto, em referência aos 3 anos da manifestação do 8 de janeiro de 2023. O petista justificou o seguinte, abre aspas, em que pese a boa intenção do legislador, a proposição é inconstitucional e contraria o interesse público, uma vez que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova República. Fecha aspas. Para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Lula agiu de forma firme para restabelecer a ordem democrática. Quero cumprimentá-lo, presidente, pela postura firme frente às questões da tentativa de golpe no país. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. O presidente Lula elogiou a conduta, a postura do Supremo Tribunal Federal. Chamava os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. O petista também afirmou que os envolvidos nos atos do 8 de janeiro tiveram direito de defesa. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Bom, só para a gente relembrar a nossa audiência, o projeto de lei da dosimetria prevê a redução e também a revisão das penas aplicadas aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Até o ano passado, o Supremo registrou 835 sentenças relacionadas aos episódios. As penas para os participantes das manifestações chegaram a 17 anos e para os agentes políticos superaram 20 anos, com condenação de 27 anos no caso do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Não participaram da cerimônia no Palácio do Planalto os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A assessoria do Supremo não informou o motivo da ausência do presidente da Corte. Com isso, o presidente Lula foi o único chefe entre os 3 poderes presentes no evento, que contou com a participação de ministros de Estado e também aliados da base governista. E a cúpula das Forças Armadas também marcou presença na cerimônia. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica compareceram ao ato político do PT e foram chamados de companheiros pelo presidente Lula. Quero cumprimentar a presença aqui do nosso querido companheiro Marcos Olsen, comandante da Marinha, do general Tomás, comandante do Exército, do brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, e do almirante Renato de Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e do brigadeiro Francisco Joseli, presidente em exercício do Superior Tribunal Militar. Bom, a Praça dos Três Poderes ficou esvaziada durante a manifestação chamada de Defesa da Democracia, como a gente exibe aí nas imagens que foram capturadas, transmitidas pela nossa repórter Sara Pérez. O ato foi organizado pela base governista, centrais sindicais e também organizações sociais.
Bom, hoje é quinta-feira, é dia de Rodrigo Constantino conosco. Seja muito bem-vindo, Consta. Feliz ano novo, já não te vi ainda em 2026. Seja muito bem-vindo, quero ouvi-lo aí sobre esse ato esvaziado, como nós vimos aí nas imagens, né, da nossa repórter Sara Pérez, que acompanhou esse ato do 8, lembrando, né, o 8 de janeiro de 2023, que não teve a presença dos representantes do Legislativo, do Judiciário, mais um ato aí eleitoreiro do presidente Lula, mas teve a presença aí da cúpula, né, militar, dos comandantes aí do Exército, Aeronáutica, inclusive chamados de companheiros pelo presidente Lula. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Feliz ano novo para você e para todos. Boa noite, Caute. Boa noite, Marcília, toda a audiência enorme da Oeste. Bota esvaziado nisso, né? Um ato às moscas, né? Para fazer esse tipo de discurso aí politiqueiro, justamente no aniversário de 3 anos do fatídico 8 de janeiro de 2023. É curioso que a cúpula das Forças Armadas estavam lá, né, do jeito que eles vêm se mostrando subservientes ao governo Lula, né, melancias, né, verdes por fora, vermelhos por dentro, mas bastava o Lula perguntar ao ministro da Defesa, Múcio, né, se foi golpe ou não foi golpe, porque o Múcio já deu a entender, já deixou claro, para ser mais direto, que aquilo não foi um golpe, assim como o próprio Gilmar Mendes, do STF, ao menos quando fala com sotaque português em entrevistas lá em Lisboa, né? Também já deixou claro que aquilo foi uma bagunça, uma baderna, uma ruaça, mas golpe, muito menos armado, né? Isso não foi. Veja, é muito triste até, por um lado, a gente vê os anistiados do regime militar que cometeram crimes de verdade, Paula, como sequestro, roubo a banco, atos terroristas, serem contra não é nem mesmo a anistia que foi votada, mas a questão da dosimetria, que já foi ali um acordão com o aval do ministro Alexandre de Moraes para entregar algumas migalhas à oposição. Toda a oposição queria e estava lutando por uma anistia ampla, geral e restrita, que nem é o ideal, porque o ideal cá entre nós era anular as condenações, mas isso precisaria passar pelo próprio STF. Ninguém tinha esperança de conseguir algo assim. Então a esperança estava na anistia. Quando ficou claro que essa também era uma esperança vazia, porque a turma do Centrão não ia permitir, os próprios presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não iam colocar sequer em votação uma anistia dessas, entrou em cena a turma do Paulinho da Força, junto com a Aécio Neves, com o Temer, a gente lembra quem são os envolvidos, né? E apresentaram esse projeto de dosimetria, de redução da pena por unir alguns crimes e rever a punição. Pois bem, foi aprovado com ampla maioria e mesmo assim o Lula vai lá num ato de rancor, de amargura, né? O nosso Maduro brasileiro vai lá e veta integralmente todo o projeto da dosimetria. Agora, claro, caberá, após o recesso, o Congresso derrubar o veto do presidente Lula, o que provavelmente fará. Não sei se ele vai ou não apelar para o tapetão supremo, mas é pouco provável que até mesmo o STF embarque nessa, uma vez que, como eu disse, esse projeto da dosimetria teve, ao que tudo indica e os bastidores revelam, o aval do próprio Alexandre de Moraes. Tanto é verdade que na Câmara os partidos ficaram acordados ali de não apresentar nenhuma emenda. O Partido Novo tinha várias emendas que ele queria apresentar, mas ele segurou em nome da aprovação. Era importante levar essa liberdade iminente como boa notícia àqueles que são presos políticos. Hoje nós estamos vendo aí a soltura de presos políticos na Venezuela, né? O Maduro brasileiro não quer soltar nenhum preso político ainda, né? Agora, o que todos nós sabemos, Paulo, é que o verdadeiro golpe foi dado há mais tempo, começou em 2019, com o inquérito do fim do mundo e tudo, mas a partir dessa data, que hoje completa 3 anos, a partir do fatídico 8 de janeiro, acelerou em muito o processo de golpe em curso pelo próprio consórcio PT-STF, com a cumplicidade da velha imprensa. Isso porque o 8 de janeiro deu o pretexto que eles precisavam para avançar com a censura, a perseguição, as prisões arbitrárias e os julgamentos espetaculosos. Eu quero lembrar que para eles é fundamental manter essa narrativa de golpe, porque eles precisam dela
para condenar a 20 e poucos anos de prisão Bolsonaro e seu entorno e mantê-lo fora das eleições de 2026. Afinal, é disso que se trata. Um duro golpe na democracia, um duro golpe na direita, nos conservadores. Bolsonaro, como principal cabo eleitoral dessa ala, desse espectro político-ideológico, está calado, doente, confinado numa cela, e era esse o objetivo dos golpistas.